Tem momentos que a gente vai se sentir totalmente incompetente. A gente vai olhar para alguma meta que a gente tentou bater, quanto que a gente queria ter no banco, quanto que a gente queria ter de entrada, quanto que a gente queria ter de massa magra e ver que tudo a gente ficou para trás ou bem para trás e naturalmente vai vir um sentimento de fracasso e incompetência. O que fazer quando a gente sente isso e como reverter essa situação e tirar o melhor dela? Olá, eu sou o Adriano Hadi, seja muito bem-vindo a mais um episódio do que seus amigos não te dizem. E eu resolvi falar sobre esse tema porque, primeiro, ele é um tema que eu não falo de forma muito confortável, porque eu estou constantemente falando sobre a virtude, sobre o centramento, e pode parecer que eu me sinto super competente, centrado, disciplinado, e eu resolvo tudo, e eu tenho uma pessoa muito bem comigo mesmo, o que não é verdade mesmo. De forma geral, eu me sinto melhor comigo mesmo do que pior, mas tem momentos que bate assim de um jeito meio violento, um sentimento de inadequação, de incapacidade, de impotência, de incompetência que, cara, ele me derruba, assim. E ficou claro agora que teve a virada de ano e eu mandei mensagem para alguns amigos e eu fui sincero assim com alguns, falei assim, cara, como é que foi pra ti? Eu sinceramente nos últimos dias agora do ano tô me sentindo um pouco mal, assim, na realidade tô me sentindo bem mal. Eu tô olhando porque eu queria ter feito, o que eu não fiz, e meio que eu esperava, o que eu entreguei, e cara, eu tô muito abaixo do que eu queria, assim, e eu fico pensando será que um dia eu vou conseguir realizar essa vida que eu quero e bater essas metas, ou vou ser sempre meio que um fracassado que melhora muito pouco a cada ano, assim. E daí a resposta que eu tive deles foi 100% deles falando assim, cara, eu sinto exatamente isso que tu falou, agora no final do ano eu tô sentindo mais ainda. Então eu senti que era um tema que valia a pena falar. Em vez de eu ficar só no meu pequeno grupo de amigos, eu poderia me abrir pro mundo, porque de repente você que tá do outro lado também sente isso e primeiro a gente entender que é normal sentir isso, esse nível de incompetência, mas também por que a gente sente e o que fazer dali em diante, pra gente não ficar meio que mergulhado nesse espaço que ele tem uma utilidade, mas quase sempre vai nos colocar num lugar pior ainda, né? Então como tentar reverter um pouco essa situação? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que faz a gente se sentir incompetente. Na minha cabeça são 3 simples coisas, essas são as 3 principais, vai ter mais coisas, né? Mas essas são as 3 principais, que são o quê? As referências externas, né? Então a gente tem essas pessoas que a gente olha e fala como é que elas estão, como é que a gente acha que elas estão e a gente gostaria de ficar meio que próximo delas ou usar aquilo como referência. O segundo vai ser as nossas expectativas que a gente autogere, né? Pô, tô vendo que eu consigo, eu acho que daqui a um tempo eu vou conseguir mais, né? Vou conseguir tanto. A gente resolve, a gente que gerou, e é uma expectativa que às vezes fica alta demais, desconectada da realidade. E por último, evidências externas que meio que comprovam a nossa falha. Então, do nada, tu chega em um lugar e alguém comenta assim, pô, mano, deu uma engordadinha, né? Ou a tua mulher fala, pô, isso aqui tu não cuidou ainda, pô, como é que a gente tá financeiramente? Estamos gastando demais, já não tá cuidando. E daí vai ativando esses teus gatilhos, assim, parece que o mundo inteiro tá te lembrando que, cara, tu até pode ajudar e ser um pouco útil, mas tu é um baita do incompetente, do fracassado. Então, referências externas, expectativas que a gente cria e evidências, né, que acontecem no ambiente que reforçam o nosso sentimento de inadequação e de fracasso, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer rapidamente, pensando sobre esses 3, quando a gente passa eles pelo filtro da dicotomia do controle, né, que é a base do estoicismo, que eu acho que vai te ajudar em qualquer situação, tu vai ver que nenhum deles meio que passa no teste. E qual o teste que é esse? O teste de isso está no meu controle? Essa é a pergunta que te liberta de todos os males, a pergunta estoica que sempre te volta pro centramento. Então tu pensa, essas referências externas, né, essas pessoas que eu vejo no Instagram, ou amigos, ou concorrentes, que eu defini, pô, eu quero ser algo parecido com eles, ou eles estão me inspirando para ser melhor. O quanto que eles progridem, o quanto que eles não progridem, né? O quanto que o que eles alcançam eu posso alcançar, o quanto que eles têm o mesmo recurso que eu. Na real, tudo isso é externo, né? É uma referência externa, esse é o nome, né? Então, a gente ter essa referência externa para se comparar já falhou na dicotomia do controle. O segundo ponto é essas expectativas autogeradas, né? Essas metas que a gente mesmo cria. Daí tu fala, não se compare com os outros, compare com você do passado. Beleza, eu entendo, tem um sentido nessa frase. Mas também tem que saber fazer isso. Porque a gente meio que cria umas metas, uns sonhos
baseado meio que em nada, assim, e às vezes vários deles são irreais, assim, porque a gente tá se comparando com o lado de fora e tem várias razões, então a gente fica meio desnorteado nisso. E se tu for parar pra pensar quanto dinheiro eu tenho na minha conta, quanto de entrada eu tenho, quantos seguidores, quantos clientes, quanto de massa magra, qual é a graduação que eu tenho no jiu-jitsu, todas essas coisas são externas. Você está aqui me acompanhando há mais tempo, sabe que quando a gente tem um foco de vida e uma meta externa, a gente vai ficar escravo a ela, vai sofrer e vai até ter mais dificuldade de bater a meta pensando num longo prazo. Então, essas expectativas surreais, essas metas surreais que a gente cria, são quase sempre metas externas também. Não passa no teste da dicotomia do controle. E por último, como minha tia me vê, como meu colega, como minha esposa, as opiniões que eles têm sobre mim dependem de mim? Não, eles opinam sobre o que eles quiserem, tem muita projeção deles mesmos projetada em mim, então na realidade isso é totalmente fora do meu controle. Então esse exercício já ajuda só para sentar para ver qual é a fonte do nosso delírio, né? Porque se acaba o final do ano, e a gente está se sentindo incompetente, incapaz, impotente, provavelmente são por essas 3 razões. E essas 3 são coisas totalmente fora do nosso controle. Então, só fazer esse pequeno exercício já começa a voltar, cara, talvez eu não esteja vendo isso da forma mais correta, eu esteja me perdendo um pouco no que não é essencial e sim no que é externo e supérfluo. Beleza? Mas, além de passar por esse filtro da dicotomia e ver que tu tá delirando, todas as razões pelo qual a gente faz isso, e a gente considera essas 3 coisas importantes, todas elas vêm de uma crença mãe, que alimenta todas elas. E qual que é essa crença? Eu não tenho ou não sou bom o bastante. Eu não tenho bastante ou eu não sou bom o bastante. Essa é meio que a ideia principal que vai alimentar a gente ficar se comparando com o pessoal de fora e ficar vendo, eles são melhores que eu e eu sou pior. É a crença fundamental que vai fazer a gente ficar criando metas irreais, falando, não, nesse ano eu ganhei 200 mil reais, no ano que vem eu vou ganhar 500 mil reais, 600 mil reais. Consigo, é possível, sabe? Agora eu tenho 15 de massa magra, no ano que vem eu vou ter, nesse ano eu vou fazer para 8 de massa magra. Umas coisas meio que tipo assim, obviamente tem uma outra pessoa que faz, mas a gente sabe que a gente não vai fazer e a gente escolhe também para se ferrar, eu já vou entrar mais nesse detalhe. Mas essas metas irreais, essas expectativas que não tem muito embasamento racional, elas vêm da ideia que eu não sou bastante. Mas se minha empresa faturar 1 milhão de reais em vez de 100 mil, e se eu tiver tanto de massa magra, se eu tiver tanto, daí sim que eu vou ser bom bastante, tu vê? Eu crio uma meta absurda porque eu tenho que trabalhar muito para ser bom bastante, porque eu atualmente sou um merda. Eu crio metas irreais, totalmente distantes, porque eu tenho que trabalhar muito para chegar lá, daí eu vou ser bom bastante, porque atualmente eu sou um merda. Então, essa crença, eu não tenho bastante, é o que vai levar para a segunda. E a terceira, a gente tem uma simples magia que acontece, que é chamada atenção seletiva. Isso é uma coisa básica, né? Tu começa a procurar um tipo de carro, tu tá pesquisando, de repente na rua tu só olha esse tipo de carro. A tua esposa fica grávida, tu começa a notar como tem um monte de grávidas no dia a dia. Cara, antes e depois tinha o mesmo número de grávidas e o mesmo número de todos os carros. A questão é que tua mente está filtrando todas as informações e ela está olhando essas porque essa é o que está chamando a atenção dela. Não dá para confiar na nossa mente, como o Marco Aurélio sempre fala, eu questiono todos os meus pensamentos, todos eles têm que serem investigados, ver se são aceitos diretamente para dentro. Então, se eu já estou no espaço onde eu acho que eu não sou bom bastante, se eu ouvi 100 coisas ao longo do meu dia e 90 delas forem ideias como eu sou legal e como me admiram, só que 2 delas foi tipo, mano, você tá devendo, né? Você tá meio fraco, ou você não tá indo bem, quais tu acha que vão ter mais peso? Quais que eu vou lembrar no final do dia? Tem obviamente a questão que a gente lembra mais do negativo, mas além disso tem essa atenção seletiva, porque eu já acho que eu não sou bom bastante, qualquer coisa no mundo que reforce isso vai gritar e vai me chamar a atenção. Mas não é exatamente a realidade de forma neutra e pragmática. Eu estou aumentando coisas específicas e diminuindo outras. Então, a base que está por trás do sentimento de inadequação e de incompetência é a simples ideia, eu não sou bom bastante ou eu não tenho bastante. E na realidade, tu dá um passinho a mais, o que está
por trás. Não. Para ali. Se tu já tá aqui há mais tempo, ou se tu é um mentorado meu, um aluno da academia, tu sabe que essa ideia, eu não sou bom bastante, na realidade é a raiz de todos os males, né? A raiz de todas as disfunções. Então quase tudo vem disso. A gente vai entrar agora na ferida original, nesse trauma de infância, enquanto que o pai e mãe criam essas vozes que a gente carrega ao longo da vida. Isso agora não importa. No longo do processo vai ser importante para tu limpar, mas o mais importante é entender que essa é a ideia que está gerando a percepção que tu é um incompetente, fracassado e incapaz. Essa é a ideia. E por que isso é importante? Porque essa crença faz a gente ficar otimista de forma delirada no nosso planejamento, no que eu acho que é possível, e faz a gente ficar muito conservador de forma covarde na nossa ação. Eu sei que parece incongruente as duas coisas ao mesmo tempo, mas deixa eu explicar e ver se encaixa um pouco quando tu avalia os últimos meses da tua vida, o último ano. Como eu acho que eu não sou bom o bastante, eu fico botando quando eu tiver essas coisas eu vou ser. Mas tu já sabe muito bem que não funciona, porque sempre dá pra ser mais. E se for pensar o que tu achava que era importante há 10 anos atrás e tu realizou agora, tu continua sendo incompetente. Então um pouco menos, beleza? Mas não resolve, porque o ego não quer resolver, o ego quer continuar preso nessa narrativa. Então, no fim das contas, tu tá fazendo esses esforços para não sentir que tu é um incompetente, mas tu acha que tu não tem salvação, o ego pelo menos. Então o que ele faz? Ele cria metas que não tem como tu bater, de um jeito meio sádico até. Porque é tipo assim, se tu fizer o impossível, que é pegar o teu faturamento e quadriplicar em um ano, e pegar a tua força e tua massa magra, e tu ser o único cara que vai pra faixa preta em 3 anos, daí sim tu vai ser bom bastante. O ego faz esse desafio e tu acha que te motiva isso. Tu fala assim, cara, essa é a cenourinha que eu vou atrás. Não, porque eles são irreais, e cada vez que tu não vai encontrando ela, o ego reforça a ideia, tá vendo? Eu falei que tu era um merda. E o ego quer ou achar que a gente é inferior ou superior, né? A gente faz isso os dois ao mesmo tempo. Então, essas metas irreais, que até como tem empresa, que a gente acha que é legal, que nos motiva, no final dos contos, é uma estratégia de nos sabotar e continuar nos sentindo um merda. A gente corre mais rápido por 1-2 meses, mas não sustenta, porque a gente está numa energia muito escassa e negativa. E ao mesmo tempo que a gente cria metas irreais, como a gente sabe que é real e a gente sabe que não tem como bater, isso não é tão consciente, né? As nossas ações são ações super conservadoras. Então a gente faz meio que o mínimo necessário, a gente acaba postergando, a gente fala assim, esse aquilo ali eu vou deixar para depois, a gente acaba focando no que não é importante. E daí nosso plano de ação, nosso dia a dia, acaba não tendo muita coisa, ele é muito conservador, falta ousadia. Enquanto no nosso planejamento, a gente é ousado demais do jeito até para nos sacanear. E daí essas duas coisas somadas fazem a gente se sentir incompetente. Beleza? Faz sentido? Cara, é provável de tu nunca ter pensado sobre isso dessa forma, então processa um pouco essa ideia que eu tô te falando que, cara, é bizarro assim, até eu mesmo que tô trabalhando isso, né, há 10 anos e cuidando dos outros e cuidando de mim nesse sentido, ainda cai nessa armadilha. Minhas metas são muito mais viáveis agora e essencialistas, e meu dia a dia também é muito mais focado no que tem que fazer, mas mesmo assim a gente tem essa tendência de desencaixar os dois, um dia a dia onde é baixo e um planejamento onde é alto demais. Mas vamos começar a fazer diferente esse negócio? Então vamos lá para a parte prática. Como fazer diferente isso? De agora em diante a nossa meta é ser um realista ousado. Fala, eu sou um realista ousado. Nada de ser um cara delirante e otimista ou um covarde conservador. Eu sou um realista ousado. Bem no centro e é focada na ação. Para ser um realista ousado e não se sentir incapaz, incompetente, fracassado, que a gente sempre vai sentir um pouco, tá? Mas sentir menos, a gente vai ter que fazer 3 coisas, na minha visão, que vão te dar essa linha. A primeira delas é foda-se os outros. Essa é muito importante, ela é a moral do livro do Mark, né, de A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, é a normal do livro do Greg McKeown, também o essencialismo, fora o estoicismo como todo, é uma grande filosofia de foda-se os outros. Por quê? Porque não faz o mínimo sentido eu ficar olhando pro outro e tentando me comparar com ele. Ali vai ser só frustração, ali é só onde o ego bebe e ele adora ficar se comparando, mas na realidade não tem nenhuma utilidade. Então daqui pra frente eu ignoro
totalmente os outros, e não só isso, eu me blindo das influências que me fazem mal. Então se tu tem um coach motivacional, um cara que tá sempre falando alta performance, vamos lá, tu tem que ser mais foda, tu tem que ser mais incrível, cara, que lá te impacta, ele tá te lembrando toda hora que tu é um merda. Às vezes o cara faz isso de propósito, tá, pra poder vender as coisas dele. Então, cara, limpa essas coisas do teu Instagram e do YouTube, que tu sabe que tu vai cair na pilha, né? Faz um exercício de autoconhecimento e se blinda disso tudo. Ainda mais, por quê? Porque quando a gente está dando muito valor para o externo, para essa referência, a gente começa a comprar as metas dos outros. Isso é mais comum. Então, eu quero tantas vezes ir na academia, eu quero ter tanto uma meta de livro, eu quero ter uma meta de quanto dinheiro que eu acho que é aceitável, e daí eu começo a fazer coisas que na realidade nem é o que eu tenho que fazer, mas é o que todo mundo está fazendo, é o que vai ser bem visto, então eu acabo indo naquilo. E tem algo que te chama, tem o teu chamado, tu tá negando, fazendo metas e gastando energia com algo que não é essencial. Então, cara, foda-se os outros, eu vou fazer o meu, focado só no meu. O segundo ponto vai ser apenas o que eu controlo. É realmente seguir a dicotomia do controle. Então, eu não vou ter uma meta externa. Cara, não existe meta externa, cara. Eu já falei várias vezes, para com isso de criar meta externa, porque isso vai te deixar frustrado e não é efetivo, né? Em vez de meta externa, o que tu faz? Tu pega o que tu quer fazer e tu transforma em ações. E daí tu vai ter intenções e não metas, né? Então, por exemplo, esse ano eu tô sentindo que é o momento de eu ter mais contato olho no olho. Eu quero ir mais pro físico, né? Então palestra, workshop e imersão, principalmente. Eu quero me conectar mais com, principalmente, o grupo de homens e fazer um trabalho mais mão a mão, assim, que eu acho que é o próximo passo. Eu quero ter 4 imersões, tantos workshops, tantos número de alunos e ter metas sobre isso. Só que no final isso é tudo fora do meu controle. Eu não sei quando que eu vou fazer, de que forma, quantos que vão entrar. Agora o que eu posso ver? Eu posso ver se ao longo da minha semana e do meu mês eu tô dando a atenção necessária para progredir. Então qual que é a meta do meu ano? Cara, eu quero ir pro físico e eu quero ter imersão. E daí eu vou atrás da procura de lugares, da procura de parceiros, mas estou trabalhando nessa direção. No final do ano eu vou ficar feliz quando? Se eu fiz um número específico de imersões? Não, porque eu posso fazer um monte de imersão que foi uma porcaria. A questão é se eu estou trabalhando nessa direção, se eu dedico meu tempo para isso, é porque eu defini como algo importante. Tu vê? É uma intenção que depende só de mim. Para onde que eu quero ir? Massa magra? Quanto dinheiro entrando na conta? Isso é insanidade, é muitas variáveis, né? Agora eu trabalhar no que é importante, isso é meu. É a mesma coisa com jiu-jitsu. Pô, vou fazer 2 anos, nesse ano eu quero ter a faixa azul. Vou ter a faixa azul. Cara, a faixa azul depende de algumas coisas, né? As pessoas têm que estar prontas, tem que ter uns critérios que não são só meus e as coisas podem acontecer no meio do caminho. O que depende de mim? Eu ir pro tatame, eu ir pro treino. Mesmo quando eu não conseguir treinar, às vezes eu tô machucado, eu vou lá e só olho o treino porque me faz bem voltar para aquele espaço. Então, eu tá voltando no tatame constantemente, isso depende de mim, ou seja, dedicar tempo pro jiu-jitsu. Isso eu quero. Então essa é a minha meta. Fala, pô, mano, essas metas são muito soft. Cara, no final a única coisa que tu tem controle é onde que tu olha e onde que tu dedica teu esforço. Então, a tua intenção tem que ser o objetivo e não o resultado que isso vai gerar. Isso é de Deus. Então, isso tu entrega e não fica maluco, egomaníaco, se achando um fracassado. Perfeito? Então, só o que eu controlo. Sem metas internas, menos metas e mais intenções. E o último ponto vai ser clareza de propósito. Por quê? Foi um pouco como eu falei antes. No final das contas, malhar é legal, ter massa magra é legal, ter graduação no jiu-jitsu é legal, pra quem faz jiu-jitsu. Ter um número de dinheiro entrando, ter um número de renda passiva, olha que coisas legais isso. Número de livros que eu li. Cara, pra ti pode ser nada disso. Tu entende? Não existem metas universais da harmonia e da saúde. Existe algo que, nesse instante, tá te chamando. Esse é o teu propósito. E quando tu for nessa direção, aí que tu vai se realizar. Então, se tu não tem a clareza de para onde que tu tem que ir, e de novo, né? Isso eu já falei em vários episódios, não é saber especificamente qual a tua profissão e onde que tu vai fazer e de que forma. É só uma direção. Eu quero ir para lá. Eu quero fazer mais disso. Mas se tu não tiver nem esse lado que tu quer ir, esse norte da tua bússola, cara, eu até recomendo essa ser a tua prioridade. Isso é básico principalmente para o homem. O homem tem que ter clareza do seu propósito, porque o homem traz o direcionamento. Então, ter clareza do propósito é fundamental para tu não se sentir incompetente e fracassado. Por quê? Às vezes a gente se sente incompetente e fracassado não só por essa falta de percepção, porque a gente está se vendo de forma errada e se martirizando, mas porque realmente tem um chamado na nossa alma que a gente está negando. A gente está fugindo, a gente pode fugir a vida inteira da luta, do bom combate e ficar fazendo coisas menos importantes, como ficar indo na academia que nem um idiota, sendo que a gente odeia academia, ficar lendo um monte de livros que no final estamos trazendo volume, mas nem são os que a gente gosta, em vez de soltar tudo e não fazer nosso sonho, que era começar a pintar.
ou escrever poesia, ou criar uma consultoria para formar pequenos atletas a aprender a jogar futebol. Eu sei lá o que, algo que não é tão épico e não é tão, a sociedade não reconhece como algo de status, mas é o chamado da tua alma. Tu entende? Isso é o mais importante, cara. Ao invés de ficar caindo na pilha de todo mundo, tem que conhecer lá no fundo o que eu quero. Porque senão qualquer coisa que te oferecer, vem aqui que tu vai ter uma solução incrível, resolver todos os teus problemas, tu vai pegar esse negócio. E até essa é uma boa dica que eu dou. Acabei de falar com meu amigo sobre isso, com meus mentorados. Vê se o que tu tá te chamando não é uma saída. Eu quero ficar forte para não me preocupar mais com isso. Eu quero começar esse empreendimento aqui porque devo ganhar muito dinheiro e dinheiro não vai ser um problema. Se tem essas ideias te chamando não ser um problema, não me preocupar, uma saída, questiona, mano. Porque a vida a gente vem aqui não é pra sair, é pra mergulhar nela. Então o teu chamado não é por, eu quero atender essa necessidade, eu quero estar mais seguro. Isso é tudo ego trabalhando. O chamado da alma é, mano, eu quero me jogar nesse negócio porque eu preciso disso aqui. Isso aqui é maior que eu. E tem algo nessa direção. E talvez não vai dar resultado agora, e talvez eu vou ter que brigar com os meus pais, a sociedade não vê isso com bons olhos. Mas, mano, esse é a minha missão. Isso é o mais importante, isso que vai te dar a força para chegar lá e no final vai evitar que tu se sinta um fracassado, incompetente, porque tu vai estar seguindo a vontade da tua alma. Mesmo que tu não esteja tendo resultados, tu se sente mais alimentado. Então, cara, esse eu diria que é o mais importante, clareza de propósito. Se tu não tem, está inseguro, prioriza isso, lê livros sobre isso, tem workshops, coaches que trabalham só com isso. Tu pode fazer uma mentoria direto comigo, onde eu trabalhei com vários mentorados. Às vezes em 4 sessões, em 8 sessões, a gente tem uma clareza de propósito, já criar um plano de ação. Eu não sei como, a questão é, resolve esse negócio. Tem que ter clareza de propósito. Depois tu vai para os outros dois, né? Que é foda-se os outros e foca só no que está no teu controle. Muito bem. Se tu quer me ajuda nesse processo, entra no meu Instagram, @adriano_RHDE, e só mandar um direct escrito mentoria. Daí já vai automaticamente dar todo o passo a passo, explicar como funciona. Eu estou fechando minha agenda do trimestre, que o meu programa de mentoria ele demora alguns meses e ainda tem algumas vagas, mas acho que não vai durar muito tempo. Então, se tiver interesse, conversa lá comigo, marca uma conversa de entrevista que é gratuita e lá a gente define se é o melhor para ti e se a gente consegue encaixar, e vai ser um prazer fazer esse trabalho junto contigo. Só mandar um direct escrito mentoria e marcar lá a nossa pré-entrevista. Agora um último adendo para finalizar, que eu acho que é o que está por trás de tudo isso. A gente tem que entender que esse sentimento, né, essa percepção de fracasso e de incompetência, ele vem de uma visão distorcida do ego. Essa é a mensagem mais importante que eu queria deixar para ti. Não é a realidade, cara. É um delírio. É um delírio que a gente acredita, eu acredito também, mas assim que vier, eu te peço para tu desafiar essa ideia. O objetivo do ego é nos separar de tudo. Ele quer falar que a gente ou é inferior ou é superior. Ele fica nesse espaço se sentindo super arrogante ou super injustiçado. Isso é muito divertido quando a gente fica só indo e voltando nas vontades do ego. A gente pode em qualquer momento interromper isso e voltar para a realidade. Como que a gente faz isso? Tu pega e questiona cada frase e avalia o que você conseguiu fazer de positivo. Então, você está chegando no final do ano, como foi agora para mim, e tu sentiu que, cara, não consegui construir o patrimônio que eu queria, tu fala assim, beleza, mas olha bem, olha de perto, né? Como que foram esses números, mês a mês? Teve algum crescimento? Teve. Interessante. Como que o mercado se comportou? Não tão bem. Foi bem. Ou foi igual. Ou digamos que mesmo que não foi tão bem, tá, tu não construiu um patrimônio, mas o que tu fez? Onde que tu focou a tua energia? Pô, fiquei minha energia pra caramba num negócio que não deu certo. Mas, cara, não era importante testar isso? Tu não sentia que aquilo era o mais importante? Tu não trabalhou duro nesse sentido? Eu não fui um bom marido, mas tem momentos que tu foi um bom marido? O que de fato tu fez que tu conquistou e tu realizou? Porque existem realizações e existem conquistas. E quando tu começa a listar essas coisas pelo qual você é grato de você mesmo, tu vai voltando um pouco dessa nuvem do ego e voltando para a realidade. Qual que é a realidade? A realidade é que a gente está sempre em expansão. Pode não ser do jeito que a gente queria, das nossas expectativas malucas, nos comparando com os outros. Não, mas existiu progresso. Sempre existe progresso. E quando começa a focar no progresso, tu vai pelo menos saindo um pouco de lá e voltando um pouco para o centro, voltando um pouco para a realidade. E qual que é a realidade? Você é bom bastante. Isso é um fato. Você é bom bastante porque você está aqui me vendo, você está respirando, você recebeu o presente de estar aqui encarnado nesse instante vendo, ouvindo esse podcast. Poucos tiveram isso. Vários já morreram, vários não escolheram fazer isso. Então, se você está aqui, se você recebeu o corpo, se teve pai e mãe, você está aqui vivendo, respirando, funcionando, mano, isso é uma dádiva divina.
Você recebeu, você ganhou loteria. E só recebe quem é bom bastante. Você merece estar aqui, porque você tem valor. Então, lembra disso. Reconhece o teu valor. Acha ele, minera se tu não conseguir. Pergunta pros amigos, mano, o que tu acha que eu fui bem? Onde tu acha que são meus pontos fortes? Pergunta pra 3 amigos isso e te vai se lembrado na hora que você tem sim valor. Daí tu sai dessa nuvem e tu começa daí a traçar objetivos e metas mais alinhados. Não ficar inventando essas coisas baseado em coisas externas, baseadas em comparações, o que todo mundo tá fazendo, mas sim reconhecendo qual é o bom combate que tu tá evitando e deixar de evitar isso. E meio que soltar tudo e focar só nisso. Cara, é isso que minha alma tá chamando e nessa direção que eu vou. E se eu for nessa direção, o resultado não importa, porque eu tô fazendo o meu melhor. Desse jeito, por alguns meses, por alguns anos, tu vai sentir cada vez mais raramente esse sentimento de incapacidade, impotência, de fracasso, e cada vez mais o sentimento de centramento e potência que existe dentro de você. Ele só tem que ser liberado. E esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado por ter visto até aqui. Se tem algum amigo, uma pessoa que está se sentindo assim mal, cara, faz essa boa ação e manda esse episódio para ele. E reforçando de novo, tu quer uma ajuda nesse processo de se organizar, ou até para ter clareza do teu objetivo, eu ainda tenho algumas vagas, manda no Instagram, manda no direct com mentoria e a gente marca a nossa entrevista e vai ser um prazer te ajudar. Eu espero que tu tenha um ótimo resto do dia e até a próxima.